Tudo que rola nas quadras de vôlei você ouve no Blog do Voloche. Vamos fazer aquela conexão com o Rio de Janeiro. O Bruno Voloche já está conectado. A coluna de vôlei do Bruno Voloche no nosso portal O Tempo fala de uma atleta muito experiente, acho que tem um carinho muito grande dos fãs de vôlei aqui no Brasil, mas que vai deixar o nosso país, Voloche. Um abração para você, boa noite. Outro, Léo, boa noite para você, boa noite, companheiros. Pois é, Léo, e surpreendentemente, porque eu achei que a Natália, campeã olímpica, que dispensa apresentações, ela já estava em final de, digamos assim, desse passeio pelo mundo, já atuou na Itália, já atuou na Turquia, já jogou na Rússia, enfim. E eis que uma proposta, não digo nem da Liga dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não pagam bem, até porque a Liga acabou de se profissionalizar, mas a China sim, a China paga e paga muito bem, não tem como competir. Ela resolveu aceitar a proposta, primeiro para passar 2 meses basicamente nos Estados Unidos e depois sim de novembro a março jogar na Liga Chinesa e vai deixar Osasco. Deixa Osasco como campeã de tudo, ganhou o campeonato estadual, ganhou a Copa Brasil, ganhou a Superliga. E Osasco não conseguiu resistir e brigar, no caso, com a moeda norte-americana, e a Natália vai deixar o Brasil. Infelizmente, eu acho que Osasco perde uma referência gigantesca e a Superliga perde tecnicamente. Ô Voloche, ainda é assunto no seu blog, um movimento de bastidor sobre a Turquia, que deve receber a segunda etapa da VNL feminina. Sim, na verdade, essa parceria, não é bem parceria, né? A Federação Internacional, ela enxerga com bons olhos, e tem que ser assim, na verdade, quem investe, a Polônia já faz isso há muito tempo, e desde que a Rússia saiu do cenário esportivo por causa da guerra com a Ucrânia, e o Putin acabou sendo punido e todos os atletas de todas as modalidades foram punidos. Há quem diga que isso pode ser daqui a algum tempo resolvido, enfim, acho improvável, pelo menos a curto prazo, pela posição do Putin. Isso não é nesse nosso tema, né, Léo? Mas enfim, e a Turquia aproveitou muito bem e conseguiu se aproximar da Federação Internacional. Não à toa, hoje a Turquia no feminino é uma das potências mundiais e a Turquia vai receber sim uma das etapas, assim como o Brasil, da próxima VNL. As finais vão ser realizadas na Polônia, que é outro país que cresceu demais no feminino. No masculino nem se fala, é uma potência mundial, mas o feminino cresceu demais e também se aproximou muito da Federação Internacional pela deixa aí da Rússia. Voloche, agora sobre futebol no Rio de Janeiro. Hoje a gente acompanhou o Flamengo anunciando o retorno do Rodrigo Caio, mas para fazer parte da comissão técnica do Felipe Luiz e do clube, né? Ele vai ser permanente auxiliar técnico. Acho que foi uma sacada espetacular do Felipe Luiz e do Flamengo. O Rodrigo Caio é um cara acima da média. Eu já tive contato com ele algumas vezes profissionalmente. É um cara estudioso. Saiu de cena por uma série de lesões, mas acho que tem uma história bonita no São Paulo, bonita no Flamengo, nem tanto no Grêmio, que ele não conseguiu praticamente jogar, mas acho que será extremamente útil porque tem o DNA do Flamengo, não por ter sido formado no Flamengo, ele não foi formado no Flamengo, mas por ter vivido toda aquela fase espetacular do Flamengo alguns anos atrás, e certamente será muito útil nessa parceria com o Felipe Luiz. Eu gosto muito dessa coisa de você enxergar quem já passou pelo clube e ser aproveitado, viu, Léo? Ô, Lélio, te surpreende agora essa comissão técnica que vai ser formada também pelo Rodrigo Caio, né? Mas o Felipe Luiz, logo de cara no Flamengo, ele teve sucesso. Mas tem essa máquina do Flamengo nas mãos. Mas a gente já viu muitos casos, né? Que o treinador ele tem a sua importância também. E o Felipe Luiz, tudo bem, pode ter alguns questionamentos nos últimos jogos, mas de maneira geral, um bom trabalho, né? Aqui, quando o Flamengo contratou o Felipe Luiz, eu tô até rindo, porque eu falei no dia, Voloche, o Flamengo é o clube mais largo do Brasil para colocar um interino e ganhar o campeonato, tá? Porque ganhou em cima do Atlético e do Inter, né, em 87, com o Carlinhos, em cima do Botafogo em 92, com o Carlinhos de novo, e depois que o Jaime de Almeida foi campeão em 2013 da Copa do Brasil, eu falei, quem colocar lá é campeão. E o Felipe Luiz foi. Então, cara,
E o Flamengo não só revela jogadores, como treinadores também. Embora o Carlinhos, a maior parte do tempo, ele tenha ficado no Flamengo, e o Jaime, eu nem notícias dele eu tive mais. Só que, realmente, é uma comissão técnica jovem, e neste momento que tem sido dado o recado aí aos técnicos brasileiros, não deixa de ser uma luz no fim do túnel e uma esperança grande de que o Filipe Luís possa vir num futuro não próximo, mas daqui, quem sabe, 5, 10 anos, o técnico da seleção brasileira. Porque ele mesmo disse que o plano dele é trabalhar na Europa, viu, Léo? Mas você lembra do Carlinhos Violino, né, o Bruno Voloche? Acho que o Voloche não tá me ouvindo, não. O Voloche, não sei se tá ouvindo o Lélio. O Lélio tá perguntando se você não se lembra do... Pois é, por isso que eu ia te falar agora, pedir perdão ao Lélio, que se ele tiver feito alguma colocação referente aos assuntos que a gente debateu, alguma pergunta, eu não consigo ter o retorno do Lélio aqui. Então eu transmito pra você. Ele falou aqui sobre técnicos interinos, né? Como o Flamengo, segundo ele, é largo muitas vezes pra colocar um interino e ganhar título. E ele tá perguntando se você lembra do... É Carlos Violino? É Carlinhos, o Violino, é. Lógico, Carlinhos, como não? Campeão brasileiro em 92. Aliás, eu tava no Maracanã nesse jogo, ele como técnico, o Flamengo fez 3-0 no Botafogo no primeiro jogo e no segundo jogo 2-2. O Renato Gaúcho, inclusive, jogava no Botafogo, jogou o primeiro jogo, né? E o Júnior fez um golaço de falta. É esse aí, Lélio? É esse aí. E o Renato na segunda, faz um churrasco, né, pra pagar a aposta, e dali mesmo ele foi mandado embora, só pra lembrar. E o Renato e aí veio jogar no Cruzeiro no meio do ano. E o Renato na segunda faz um churrasco para pagar a aposta, e dali ele é mandado embora. Eu não sei se você falou, Lélio, do Andrade, o Matheus Liberato tá me lembrando aqui também. É lembrado, o Andrade é outro, que foi campeão brasileiro em 2009, bem lembrado. Boa. Ô, Voloche, E o próprio Júnior, né, Léo? Júnior, sim, o Lélio comentou. Ô, Voloche, e sobre Ancelotti, você quer falar? Agora o Ancelotti falou, hein? Agora sim, né? Tá confirmado, novo técnico. Você sabe que uma das várias virtudes que tem o Ancelotti, eu acho que a maior delas, pelo menos na minha modesta opinião, é a humildade. Eu vejo o Ancelotti ganhou praticamente tudo que disputou, pelo menos em termos de clube, mas acho que é um cara extremamente competente, agregador, importante. E foi hoje ou ontem que eu vi uma fala interessante do companheiro André Rizek no Sport TV, e assino embaixo o que ele disse. Independentemente da situação física e técnica e da disposição do Neymar em colaborar, o Neymar, aí foi muito feliz o Rizek no que disse, sempre olhou para todos os treinadores, inclusive o Tite, pós-Copa do Mundo, de cima para baixo, passando por Ramon, Fernando Diniz, Dorival Júnior, me ajude aí nessa leva de técnicos que nós tivemos, enfim, se eu esqueci de algum aí, enfim. Ramon. Agora será diferente. Diniz. Ramon, obrigado, isso aí. Agora será diferente, como bem citou o Rizek. Ele vai ter que olhar de baixo para cima, e talvez seja isso que boa parte dos jogadores precise nesse momento. O Ancelotti é um cara extremamente humilde, mas ele está num patamar muito mais elevado do que todos esses que eu acabei de citar. Ô, meu caro Bruno Voloche, e você que está num patamar elevado, você volta amanhã, tá bom, Voloche? Obrigado. Imagina, Léo. Esse Léo não existe. Saúde pra todos aí. Até amanhã, Léo. Valeu, grande Bruno Voloche. Pra todos mais, siga mais do Bruno Voloche, leia mais o Bruno Voloche no nosso portal O Tempo, também nos nossos jornais.